Então aqui, como eu tinha mostrado para vocês, a gente tem o sensor de temperatura. Aqui eu coloquei uma senoide como ruído para injetar um ruído nesse meu sensor e dificultar a leitura do sensor. Então se a gente fecha essa chave de cima, ele passa o sensor direto. Se eu abro essa chave de cima e fecho a de baixo, ele injeta o sinal do sensor com o sinal do ruído junto dentro do canal analógico AN0 da conversão. Então a primeira coisa, eu vou mostrar aqui o valor direto sem o filtro, e aqui do lado de cá eu vou mostrar o valor com o filtro, para a gente ver e comparar como ele se comporta, o valor sem filtro e o valor com filtro, com essa chave fechada aqui, ó, e aquela lá aberta. Aí eu estou injetando o ruído em cima e eu estou vendo ele se comportar aqui e aqui, ó. E aqui eu coloquei também no pino RD2, ó, eu coloquei um osciloscópio. Para que eu coloquei esse osciloscópio aqui? Para a gente conseguir medir a velocidade de processamento que ele está conseguindo processar. Para a gente ter uma ideia, só a noção quanto tempo ele está demorando para processar. É claro que eu poderia deixar mais rápido também, se eu mexesse nas rotinas do LCD, teria como otimizar, mas para a gente ter uma noção de tempo que ele demora, porque na verdade ele está calculando, além do tempo do cálculo, tem mais o tempo das rotinas do LCD. Mas para a gente ter uma noção de tempo, quanto tempo ele demora. Então, no momento que ele inicia a primeira conversão analógica para digital, eu na verdade estou mandando um pulso aqui, ó, um pulso em 1. Depois, quando ele finaliza a minha média, ele manda para 0. Ó. Então, esse tempo aqui eu consigo calcular quanto tempo ele está demorando para processar o meu sinal e, além disso, mostrar no LCD. Tem como otimizar isso, mas não vem ao caso. Mas a gente voltando aqui, ó. Então a gente olhando para esse sensor LM35, a cada 10 milivolts ele tem um incremento de graus Celsius. Não? Então isso aqui é a sensibilidade do sensor. Esse nosso pique aqui ele é 5 volts e ele é 10 bits. Então se eu dividir isso aqui por 2 na 10, ele vai dar 4,88 milivolts, ó, 4,88 milivolts. Então isso aqui vai ser a tensão que eu tenho da sensibilidade. Para fins de cálculo aqui, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona isso aqui, eu vou arredondar, mas depois no cálculo, no software, eu vou colocar o valor correto. Ó. Então eu vou arredondar para 5 milivolts aqui, para a gente ter um melhor entendimento desse exemplo aqui, ó. Então aqui na temperatura ele vai estar medindo de grau em grau, então 0, 1, 2, 3 graus, 4 graus. Isso vai se transformar num sinal elétrico de quê? Então aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 10 milivolts, aqui eu tenho 20, aqui 30 e aqui 40 milivolts. O que significa eu ter uma sensibilidade desse conversor de 5 milivolts? Quer dizer que a cada 5 milivolts eu tenho um incremento no mundo digital. Então, que nem daqui, ó, daqui para cá, é claro que isso aqui está arredondado, como eu tinha falado. Como aqui ele foi para 10, eu aumentei para 1 grau Celsius, ele aumentou para 10 milivolts. Qual número eu teria aqui lá de cá no mundo digital? Então, como a cada incremento de 5 milivolts eu tenho um incremento do número digital. Como aqui ele passou para 10 já, ó, a gente fazendo essa aproximação, tem um pequeno erro, eu tenho um número digital aqui 0, aqui eu teria número digital 2, ó. Então eu teria número digital 2 porque ele teve 2 incrementos de 5 milivolts, que é o igual aos meus 10 milivolts. É claro que isso aqui está arredondado. Depois ele vai de novo ter um incremento de mais 10 milivolts, que vai me dar mais 2 no número digital. Depois mais 2 e mais 2.
Só que o que acontece aqui, ó, você tem que relacionar o fenômeno físico, que é isso aqui, elétrico, com o número digital que eu tenho de cá. O que me interessa mostrar aqui no display é o valor da temperatura. Qual a relação do valor da temperatura com o número digital? Então, se vocês olharem, ele está, basicamente, ele está o dobro. Ó. Quando eu tenho 2 graus Celsius, eu tenho o número 4 no mundo digital. Quando eu tenho 4 graus Celsius, ele está me dando o número digital 8. Então, se eu pegar lá esse valor digital que eu tenho aqui e dividir por 2, ou pegar esse valor digital e multiplicar por 0,5, que vai dar a mesma coisa, né? Eu multiplico por 0,5 ou divido por 2, eu vou ter exatamente aqui o resultado. Se eu pegar então 4 e dividir por 2, eu vou ter o valor de 2, ó, que é exatamente o valor da temperatura. Ou se eu multiplicar por 0,5. Por que eu prefiro multiplicar por 0,5? Porque na questão do processamento do microcontrolador é mais fácil ele multiplicar do que fazer uma divisão, ele demora mais tempo para fazer divisão. Só que é claro que nessa minha conta aqui ele vai ter um pequeno erro quando eu multiplicar por 0,5. Quando você estiver num valor muito alto, aí ele vai dar um pequeno erro. Se eu for, mas esse exemplo aqui foi para vocês terem um entendimento de o porquê que eu vou fazer alguns cálculos lá no software. Então, o que acontece aqui? Para eu ter o valor exato da multiplicação, eu teria que pegar o valor que vocês converteram de analógico para digital e eu multiplico em vez de 0,5, que eu mostrei aqui para você ter um melhor entendimento disso aqui, eu vou multiplicar por 0,0488 e aí eu vou ter o valor exato aqui, já digital, do valor da temperatura. E aí eu posso pegar esse valor aqui e jogar aqui no meu LCD. Então vamos dar uma olhada ali no software que eu fiz ali. Eu tentei deixar o software da maneira mais simples possível para vocês entenderem. O LCD ele é dividido em linhas e colunas, que é isso aqui, ó. Então tem várias linhas, várias colunas e 2 linhas. A primeira linha tem o endereço 80, a primeira linha, a segunda coluna 81, 82, a segunda linha, a primeira coluna é C0, aqui é C1, C2 e assim ele vai indo. Então aqui eu tenho as minhas rotinas declaradas no início, aqui eu tenho uma variável que a gente já tinha no exemplo anterior que eu chamei de result, eu criei uma outra variável inteira i, e eu criei uma outra variável média. Então, o port C e D como saída e o port A como entrada, que é o sinal analógico que a gente tem aqui. Aqui no início eu configurei o LCD, configurei o canal analógico e fiz o seguinte, ó, porque a gente vai escrever somente uma vez essa palavra aqui LCD ADC e ADC filtro. Então eu dei um comando LCD, comando linha 1, que ele é o 80, que é essa posição aqui, e aí escrevi isso aqui. E aqui ele inicia o laço principal, porque eu não preciso mais mexer nessa linha 1, porque vocês vão escrever aqui somente uma vez. Então escrevo aqui em cima somente uma vez e depois a gente só vai alterar os valores aqui sem filtro e com filtro aqui embaixo. Aí o que eu tenho aqui? Aqui ele faz a conversão do canal analógico, aqui ele inicia a conversão do canal analógico, essa função aqui. Aqui eu espero um tempo e essa rotina read ADC ela faz a leitura daqueles registradores que eu pique. E eu estou guardando nessa variável que eu tenho, que é uma variável inteira. Depois, o que eu faço? Eu pego essa conta que eu tenho e multiplico por aquele 0,5 que eu falei para eu poder transformar para graus Celsius. Só que o valor exato é 0,488. Multipliquei por esse valor e guardei na variável result. Então aqui está colocando. Então aqui a gente já adequou o sensor, a variável que eu tenho ao valor exato do sensor para eu mostrar no LCD.
E aqui eu estou num laço infinito que eu vou ficar repetindo isso aqui, né? Aí a primeira coisa que eu faço aqui, eu dou um LCD comando linha 2, ó. Uma coisa que eu fiz da rotina original, ó, eu tirei fora isso aqui, ó, porque depois eu quero escrever em mais de um lugar. Se eu deixasse isso aqui fixo, ele escreveria somente nessa posição do LCD, eu não quero isso. Então primeiro eu posicionei na segunda linha, que seria esse comando C0 aqui, que é o que ele está mostrando aqui, linha 2. Então eu vou posicionar exatamente o meu cursor nessa posição aqui, ó, na segunda linha, primeira coluna. Aí o que eu faço? Ó? Eu vou chamar essa função converte LCD. Ó. O que ela faz? Ela pega aquele valor do result que a gente já converteu para a temperatura exata do sensor. E aqui eu vou quebrar esse valor, que é esse result aqui, em centena, milhar, centena, dezena e unidade. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou pegando esse valor do result e estou guardando numa variável chamada média. E eu estou somando com ela mesmo. Por que isso? Porque eu estou, na verdade, pegando e guardando e acumulando. Estou, na verdade, acumulando o valor do result. Então, todas as leituras que eu tenho analógicas, eu estou guardando elas e estou somando com o próprio valor e guardando numa variável chamada média. Então, se eu tenho ali, por exemplo, digamos 30 graus, depois vou ler mais 31 graus, e eu estou somando vários valores aí, depois 30 de novo. Ele vai somando todos os valores da conversão analógica digital e vai guardando aqui, ó. A primeira vez que vocês passarem aqui, o I vale 0. Então, ele vai dar esse sinal aqui, ele vai acionar uma saída do PIC, que é essa saída que ele está mostrando aqui, ó, no RD2, para eu ter uma noção de tempo de cálculo da minha conversão analógica digital. E depois eu incremento essa variável I. Então eu vou continuar aqui repetindo isso aqui várias vezes. E ele vai continuar mostrando no LCD nessa posição aqui, ó, que é o sensor sem o filtro. No momento que ele chegar a somar 20 valores, que é o que eu coloquei quando o I for igual a 20, o que eu faço? Esse valor que eu fui acumulando nessa média, eu estou dividindo ele por 20 e estou guardando nele mesmo. Aí eu zero a variável I e eu passo esse valor dessa média para essa variável result. Eu zero a variável média e depois eu dou um sinal igual a 0 para o tempo do processamento, o tempo aproximado, né? Na verdade, tem outras rotinas aqui no meio. E também eu poderia ter colocado isso aqui, na verdade, mais no início até. Eu poderia ter colocado isso aqui no início das rotinas, né? Mas na verdade isso aqui tem outras coisas que ele está medindo, né? Então aqui eu coloquei no início. Aí então ele zerou esse sinal para ele mostrar lá no osciloscópio o valor do pulso. Aí o que eu fiz aqui, ó, eu dei um LCD comando C7. O que ele faz, ó, ele vai pegar alguns caracteres mais para a direita e vai posicionar o cursor do LCD ali, ó. Então eu vou posicionar o cursor do LCD por aqui assim, mais ou menos, ó, para eu escrever o valor com o filtro aqui, ó. E aí eu chamo de novo a mesma rotina converte LCD, que faz a mesma coisa com o valor do result, só que isso aqui, a diferença do anterior, que aqui eu tenho calculado a média, ó. Então com um filtro digital comum, a soma de 20 valores e faz uma média. Aí ele faz o mesmo cálculo, aqui eu tirei isso aqui para justamente ele poder posicionar em outro lugar, e aqui ele mostra no LCD. E depois ele reinicia de novo. Então vamos dar uma olhada aqui na simulação para ver como ficou com a média. Então aqui eu vou abrir esse valor aqui, ele vai direto, eu usei só para teste aqui para ver se minha rotina estava certa, e aqui o valor que eu quero com ruído, ó. Então eu vou jogar ali e ele vai mostrar ali o valor com ruído. Ó, então ele está mostrando aqui eu teria 27 graus e aqui ele está mostrando cravado 26, ó. Lembrando que eu estou jogando ruído em cima disso aqui, ele está bem constante, ó. E aqui ele mostra o valor exato, ó. Ele chega a dar valores de 18, 35.
E aí eu posso ir incrementando a temperatura e a gente vai vendo como o filtro se comporta. Ó, então aqui ele está oscilando bastante o valor direto da conversão. Ó. E aqui o valor com o filtro, ele está muito bom até para esse valor que está oscilando. Ó. Então dá para ver que o filtro digital com média ele funciona muito bem. Mesmo eu jogando esse ruído aqui em cima desse meu sinal aqui, ele está se comportando muito bem o valor do filtro. Então vamos medir também aqui, eu vou colocar para medir o valor que ele está injetando para eu mostrar no osciloscópio o valor com ruído também. Ó, então vocês podem ver que que o sinal está variando bastante na entrada do conversor analógico digital. Né? Ele está uma senoide porque eu estou injetando o filtro, esse ruído em cima. E mesmo assim ele está mostrando um valor muito bom. Então dá para ver que ele está oscilando bastante o valor da entrada do... Então a gente já viu que ele oscila bastante o valor da entrada do conversor analógico. Aqui a gente analisando agora o valor do tempo do processamento, ó, a gente pode ver que mais ou menos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 segundos que eu tenho de tempo de processamento. É claro que envolve outras coisas de mostrar no LCD. Eu poderia deixar mais rápido isso aqui também, para ele mostrar mais rápido, mas ele está mais ou menos demorando 0,4 segundos para fazer aproximadamente as contas e mostrar no LCD. Então é um tempo que eu tenho ali para fazer o todo. Daria para tentar otimizar, mas só para a gente ter um tempo padrão para depois a gente poder comparar com outro filtro, a gente ver qual que a diferença de questão de processamento para os dois. Isso aqui ele pode ser usado para um microcontrolador, eu posso usar isso aqui para um CLP, eu posso usar isso aqui para o computador, eu posso usar em qualquer tipo de equipamento digital. Ó. Então a gente está usando o microcontrolador como exemplo. Então são filtros que podem ser aplicados em mais casos além de microcontroladores.